Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa espírita e que juntos possamos fazer algumas reflexões. A palestra doutrinária tem o objetivo de expor a doutrina espírita e a finalidade de nós ouvirmos, acolhermos, reflexionarmos é com o objetivo de que os elementos que colhemos através da palestra possam nos servir de ferramentas para um cotidiano mais sereno, para a nossa esperança, para alimentar a nossa fé. Nós vamos falar hoje sobre as influências espirituais. Já temos um vírus aqui, que é vírus Bernardo. Vamos fechar ele aqui. Nós, como seres pensantes, pensamos ininterruptamente. E os espíritos da codificação orientaram a Allan Kardec que existem os elementos do universo são espírito e matéria. E eles disseram que acima do espírito e a matéria está Deus. Então, os espíritos são os seres inteligentes da criação, nós somos espíritos. Povoamos o universo em duas grandes dimensões. Na dimensão física, que nós estamos aqui encarnados, e na dimensão espiritual, que são os espíritos fora da matéria, sem o corpo físico. E o princípio material é aquele do qual deriva todos os corpos do universo. Então, como seres pensantes, pensamos, influenciamos pessoas e espíritos e somos influenciados por pessoas e espíritos. Pessoas e espíritos são a mesma coisa, só que pessoas são espíritos encarnados como nós e espíritos são espíritos sem o corpo físico. E Kardec chamou de alma o espírito encarnado. E nesse convívio de relação, a nossa reflexão de hoje propõe para que nós possamos fazer uma reflexão individual, porque nós contribuímos com o energético do cosmos, do universo, do planeta, da nossa casa, dos ambientes onde nós estamos inseridos, porque o nosso pensamento se irradia de nós e interage com o ambiente desde o mais próximo ao mais longínquo. E para o pensamento não há distância. Se nós estamos pensando num afeto que está lá do outro lado do Atlântico, ou desafeto, essa energia é um insight e a criatura recebe, por isso que não há distância para o pensamento. E Kardec questiona a espiritualidade na questão 459 de O Livro dos Espíritos e pergunta para a espiritualidade. Todos enxergam bem lá no fundo? Lourenço não? Não? Muita claridade? Não, senhor. Tá bom. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, Kardec está perguntando se os espíritos desencarnados influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos. E a resposta da espiritualidade, muito mais do que vocês imaginam. Na maioria das vezes, nós dirigimos vossas vidas. Então nós vamos ver que a influenciação espiritual se dá através da sintonia
que é uma identidade de gostos, de sentimentos, de pensamentos. E a resposta dos espíritos é essa, que a gente nem imagina quanto eles nos influenciam. E na nossa reflexão nós vamos observar que os espíritos não são um bando de bandoleiros que encostam uma arma de fogo em nossa cabeça e dizem: agora vou te influenciar. Não. Nós é que os chamamos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pela nossa habitualidade do cotidiano. Os espíritos só entram em nosso psiquismo, nossa casa mental, nosso pensamento, quando nós deixamos a porta aberta, através da invigilância. E o mestre Nazareno conhecia profundamente a alma humana, e ele nos aconselhava: orai e vigiai. Se os senhores saírem do céu de após a palestra, vão encontrar um senhor simpático, sorridente ali, o seu João. É o nosso vigia, encarnado do Centro Espírita Leon Denis. Então é preciso que em nossa casa mental existam vigias, que são as nossas sintonias pessoais. Então, refletindo um pouquinho, o que é o pensamento? E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, ele coloca que o pensamento é atributo, é característica de nós espíritos. É isso que nos distingue da matéria. Se não pensássemos, não seríamos espíritos. E sintonia? À luz do Espiritismo, sintonia é a identidade vibratória das emissões mentais de duas ou mais mentes, de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados. Em O Livro dos Médiuns, Kardec coloca que todos nós somos médiuns, levando em conta que influenciamos e somos influenciados pela espiritualidade. E há aqueles dentre nós que essa sensibilidade é mais intensa, mais ostensiva. Então vamos nos imaginar num grande mar, e agora vem chegando a época da praia, né? E uma praia bem boa, né? Vamos imaginar todos nós mergulhados no grande mar do fluido cósmico universal, interagindo, trocando. E muitas vezes alguns de nós não nos damos conta que quando nós estamos tristes, magoados, irados, nós estamos lançando no universo energias doentes pelas quais nós somos responsáveis. E às vezes nas mídias sociais a gente vê tanta violência publicada nas páginas das mídias, a gente vê no Face. Então esse cuidado que a gente possa abastecer o universo com energias amigas, que promovam saúde, que promovam a paz, que não fomentem a guerra. E no livro O Pensamento de Emmanuel, escrito por Martins Peralva, ele coloca que o espírito, elemento inteligente do universo, pensa. Então nós pensamos. Nossa mente, que é um campo de consciência,
nossa mente desperta reflete o nosso pensamento e nosso corpo físico transforma esse pensamento em ação com o auxílio dos órgãos físicos. O espírito pensa, a mente reflete, o corpo executa. Nós espíritos pensamos, nossa mente reflete e nossa casa física executa. E lá no Evangelho nós vamos perceber que todo ímpeto, toda cólera, toda desarmonia, ela não é gerada pelo corpo físico, não. Todos os ímpetos, anseios, pensamentos, desejos, necessidades são oriundos de nós espíritos. Nós não somos corpos. Nós somos espíritos imortais, temporariamente habitando uma casa física. E quanto melhor nós cuidarmos de nossa casa física, muito melhor nós espíritos vamos laborar nessa vida que o Criador nos propiciou. E Jesus sabia disso. E no Evangelho ele recomenda: é preciso que a gente cuide do corpo e que a gente cuide do espírito. Então, continuando as nossas reflexões, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele coloca: o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera. Percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Então, o pensamento é força criativa. Pensamento tem cor, pensamento tem odor. E nós nos influenciamos. As minhas energias mentais irradiadas durante a minha fala se distribuem nesse ambiente e interagem com as energias mentais que os senhores estão emitindo. Assim é no lar, assim é na rua, assim é no trabalho, assim é na sociedade. E os grandes desequilíbrios humanos e psíquicos nos alertam um mundo maior. Os grandes crimes que a mídia traz, e às vezes nós nos horrorizamos com as reações das pessoas, qualquer um de nós, nos deixando levar por emissões mentais negativas, permanecendo nessas emissões mentais negativas, alimentando-as, somos capazes de realizar tais barbaridades. Mas a doutrina nos oferece ferramentas, a abençoada doutrina dos espíritos. Se os espíritos nos influenciam pela sintonia que nós ofertamos, basta mudarmos o nosso padrão vibratório, que nós iremos mudar as nossas companhias espirituais. E aqui a gente tentou trazer numa figura. Tem um senhor ali no amarelo falando, pensando, e esses focos são energias mentais, são imagens projetadas. Voltando aqui, olha, partem dele, sintonizam com as outras, formam um ciclo vicioso. E esse movimento é ininterrupto na nossa onda mental, na nossa corrente mental. Então, aqui nós temos um cavalheiro, certo? Ele está partido em duas partes. E de um lado nós vamos falar sobre pensamentos negativos. E o que vem a ser um pensamento negativo? São aqueles pensamentos que nos afastam de Deus, que nos afastam do Evangelho do Cristo, que nos afastam da serenidade. E o Evangelho nos traz uma grande recomendação.
Fazei aos homens o que você gostaria que os homens te fizessem. Então nós estamos no contexto. O Evangelho recomenda que a gente faça para o outro aquelas coisas que a gente gostaria que os outros fizessem para nós. Então mágoa, tristeza, baixa autoestima, insegurança, são tudo pensamentos que nos enfraquecem. E nós irradiamos as energias de acordo com esse teor pensante. Então, atraem os maus espíritos. Que maus espíritos são esses? São os nossos irmãos em Deus, mas distanciados da lei divina. E muitas vezes na vida de relação social, familiar, profissional e afetiva, nós somos os maus espíritos. Quando nos distanciamos de Deus, nos distanciamos de carinho, nos distanciamos da gentileza. E também, esses pensamentos provocam desequilíbrios e doença. Eu recomendo para nós, quando nós tivermos um tempo, que possamos acessar o YouTube e escrever na barra Alberto Almeida, tristeza. É um vídeo interessantíssimo que fala dos nossos estados de tristeza. Um familiar doente, nós sentimos tristeza, é natural. Um ente querido volta para a verdadeira vida, ou seja, desencarna, morre, nós sentimos tristeza. Alguém nos ofende, nós sentimos tristeza. Mas a permanência da tristeza em nosso psiquismo e em nossos corações geram patologia. Como é que é? Doenças? Patologias, muito bem. Geram patologias profundas e podemos até descambar para uma depressão profunda. Tudo é alimento mental. Como nós estamos alimentando o nosso pensamento e como nós estamos valorizando os momentos tristes. A pergunta que o Dr. Alberto Almeida, médico homeopata, especialista em terapêutica das relações interpessoais, ele nos diz o seguinte: quando nós estamos tristes, que a gente deixe fluir a tristeza, mas pergunte: o que eu vou fazer com essa tristeza? Da ausência do meu amado, da doença do meu filho, da traição do meu amigo. E já que a gente dê um destino para essa tristeza, então nós voltamos a assumir o comando do nosso psiquismo. Estamos doloridos, sim. Nós vamos buscar na fé, buscar na prece, buscar na esperança os recursos equilibradores. Erasmo Carlos tem uma música que não é do tempo dos senhores, é do meu tempo, que personifica bem os estados permanentes. Sentado à beira do caminho, a amada dele se foi, ele está muito choroso, e lá, num período de muita reflexão, sentado à beira da estrada, né, engolindo a poeira dos carros e caminhões que passam, ele diz isso na letra, ele tem um insight: eu não posso mais ficar aqui a esperar, certo? Então ele reage, e é preciso que a gente reaja nas nossas tristezas. E os pensamentos negativos abrem brechas para processos obsessivos. A obsessão é a ação persistente de uma mente sobre a outra com um intuito maléfico, intuito doente. Nós podemos nos obsediar entre encarnados, nós podemos obsediar os espíritos desencarnados, os espíritos desencarnados podem nos obsediar e eles podem obsediarem entre si. Um exemplo da obsessão de encarnado para desencarnado.
muitas vezes nossos afetos voltam para a verdadeira vida. E a gente entra num processo de agonia nessa saudade, e muitas vezes, desconhecendo a lei divina, nós começamos a reclamar do Pai Criador que aquela criatura volte. Essas nossas energias doídas e pensantes atingem esse espírito. E se ele não tiver num estado de equilíbrio, de renovação, a gente acaba obsediando, martelando. Muitas vezes nós pais obsediamos filhos. Será? A gente ama os filhos, não é? Será que a gente causa obsessão? Todo mundo na família é médico. E o rapaz quer ser fotógrafo. E nós, medicina, medicina, medicina. Isso é obsessão entre vivos. E às vezes nas nossas relações afetuosas, homem e mulher, marido e esposa, companheiro e companheira, nós também obsediamos, impondo o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser, não deixando que a outra individualidade se manifeste. E algumas dessas obsessões resultam nos crimes passionais que a mídia notifica. E espíritos entre os espíritos também. O móvel da obsessão nunca é salutar. O móvel da obsessão sempre é doente. Agora, pensamentos positivos. Esperança, alegria, fé, compreensão, busca de confiança, tolerância, desculpa, perdão, atraem os bons espíritos. Porque, pela lei cósmica universal, as vibrações iguais se atraem. E as vibrações contrárias se repelem. Então, ódio não anda com amor. Amor anda com amor e ódio anda com ódio. Assim, trazendo um exemplo bem simplório, se nós costumamos valorizar a sobriedade, nós não entraremos num bar para tomar um martelo. Estamos numa vibração diferenciada. Aquelas pessoas que se dedicam bem, aqueles entre nós, que buscam ser solidários, ser fraternos, eles rechaçam todo sentimento de agressão ao semelhante. Talvez nós já vivenciamos algum fato, a gente queria contar uma novidade, e às vezes até denegrir alguém, e a outra pessoa deu um basta. O que é isso? São sintonias diferenciadas. E trazem saúde e equilíbrio, né? A felicidade, a alegria, o dever cumprido provocam a fabricação de endorfina, doutor? Isso cai na corrente sanguínea com leveza, com alegria, com bem-estar, ao passo que uma adrenalina extrapolada nos traz problemas. E são defesas psíquicas contra o mal. Até 8h10, é isso, Fernanda? Quando André Luiz, estudioso, ele vem em caravana fazer um trabalho na terra, e eles vão acampar no lar de Isabel, viúva de Isidório. Eles chegam, e quando eles vão se aproximando da terra, eles já veem que daquele bairro onde eles vão acampar sobe um foco de luz em direção ao firmamento. E quando eles se aproximam da casa, o espírito que está chefiando essa caravana, ele bate na porta, e André Luiz fica intrigado e estupefato, porque
A matéria não é obstáculo para o espírito. E o chefe da caravana diz assim: André, eu bati na porta, porque nessa casa não entra qualquer um. Esta casa faz o evangelho no lar. Esta casa é envolta em vibrações amorosas e só adentrará para o espaço físico interno aquelas criaturas que a proteção da casa assim o permitir. E Isidoro vem abrir a porta. Isidoro, espírito, porque ele, uma alma nobre e elevada, conseguiu permissão divina para proteger o lar. Isso não quer dizer que os nossos maridos, quando desencarnarem, que vai levar 1,5 bilhão de anos para acontecer, eles vão ficar dentro do lar. Não. Isidoro era uma alma elevada, com um mental totalmente positivo. Então a gente já vai pensando, nós vamos fazer as nossas escolhas. E Emmanuel nos diz que um bom pensamento, pensamento de amor, de solidariedade, de pureza, influencia não só o espírito, mas o físico também. São energias benfeitoras, salutares. E também ele nos coloca que o mau pensamento, ódio, mágoa, tristeza, tudo que nos distancia de Deus e da amorosidade, produzem cargas magnéticas desagradáveis. E essas impressões que o destinatário recolhe e sente, mas desconhece a procedência. Vamos imaginar que eu esteja com um pensamento extremamente negativo em direção a Fernanda. Se a Fernanda estiver sintonizada negativamente, ela vai receber impressões desconfortantes, mal-estar, e ela nem sabe de onde veio. Ao passo, como ela é do bem e vibra, busca vibrar amor, é como uma bola de borracha. Eu emito, vai lá, pega o impacto e volta numa velocidade maior em direção a mim. Então sempre nós somos os primeiros contatos de uma onda energética. Se ela é boa para emitirmos, nós nos inundamos de paz primeiro. E se ela é ruim para emitirmos, nós nos inundamos de energia pestilenta primeiro. E Joana de Ângeles nos esclarece. O que nos diz a mentora? Está sempre em sintonia, queiras ou não, com as forças mentais que se movimentam no mundo. Conforme a tua identificação emocional, externarás vibrações que se vincularão a outras de igual teor vibratório. E aqui nós temos outro desenho. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Então aqui está nós pensando, estamos em correntes mentais com aquelas criaturas, sejam encarnadas, desencarnadas, com os pensamentos semelhantes. Quando nós trabalhamos em projeto, quando nós temos algum objetivo familiar e nós procuramos primar pela união e o respeito doméstico, nós temos um plano e não falamos para ninguém. Daí a gente senta na frente dos filhos, do marido ou da esposa, olha assim, assim. Você sabe que eu estava pensando na mesma coisa? Estavam na mesma onda energética, na mesma corrente mental. Então, vai servindo. E aqui também outro pensamento. Nós assimilamos o pensamento de muitas mentes. Basta entrar em sintonia com ela. Amor ou ódio? Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Mas a gente tem influências espirituais positivas também. Aqui nós temos uma imagem, né?
Esse jovem que está numa escadaria com os livros, não se sabe se ele está estudando, se está simplesmente tendo lazer da leitura, mas o teor da leitura é muito bom. Observamos pela influência espiritual que ele está tendo. Sempre, senhoras e senhores, jovens e crianças, a vida acontece nas duas dimensões. Eu estou falando aos senhores o que nos ensina a doutrina, estou também interagindo na dimensão espiritual. E aqui dentro das quatro paredes desse salão, há a dimensão física que somos nós e a dimensão espiritual. Enquanto os senhores estão atentos na fala da doutrina, independente de quem a pronuncia, a dimensão espiritual está agindo, observando os nossos psiquismos, queimando energias deletérias, fazendo, conforme conta Sueli Caldas-Schubert no livro Dimensões Espirituais no Centro Espíritas, cirurgias espirituais. Que foi isso constatado em vasta escala. Pessoas que foram consultar os seus especialistas por determinados problemas e tinham cicatrizes. E elas nunca se operaram. E também tem as influências espirituais negativas. Esse rapaz do casaco dele, ele está no bar bebendo. Olhem a aparência da entidade espiritual que o enlaça para aurir as emanações do álcool. E nós vamos ter outro rapaz no bar que não está bebendo e vamos ter benfeitores espirituais ali que trabalham a serviço do bem, do saneamento do ambiente, provavelmente trazidos pela família desse alcoolista, que ora ao Pai por essa alma afogada no vício, e o alto vem em socorro, e eles estão lá. Para irmos concluindo, então, esse rapaz pensa, ao lado dele, no mundo, tem outro que pensa, as energias se cruzam, e se existir associação, sintonia, pensamentos iguais, elas vão interagir. Vai acontecer trocas decorrentes da qualidade dessa energia. Então eles vão ficar num ambiente assim, interagindo, trocando as energias. E quando elas são positivas, eles estão tendo um efeito iluminador em sua trajetória espiritual e um efeito salutar, prazeroso na sua casa física. E André diz que daí vem a necessidade de a gente buscar ideais mais nobres, propósitos mais nobres, conservar a habitualidade da prece. A prece é o sentimento que liga a criatura, que somos nós, ao Criador. Conservar a habitualidade de boas leituras. E a gente tem uma gama de livros, Evangelho segundo o Espiritismo, a coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. A gente abre esses livros e uma onda de luz sobe em direção a nós, de tão consoladoras que são essas mensagens. E os espíritos superiores respondem ao nosso apelo vibratório, como os inferiores também respondem, certo? E Emmanuel nos diz que a gente vai se comunicar com entidades ou com núcleos vibratórios que tenham pensamento iguais aos nossos. Se me permite, eu vou fazer uma pergunta para nós. Não precisam socializar. Qual a qualidade dos espíritos que nos acompanharam no dia de hoje? Foram aqueles atraídos desde o amanhecer até agora pelo nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de obrar.
Amor atrai amor. Pensamento desequilibrado atrai desequilíbrio. Mas uma notícia fantástica: é só mudarmos o padrão vibratório que vamos sair dessa faixa se ela foi doente. E se ela foi ótima, é bom permanecer com esperança, com expectativas benfeitoras. E uma grande ferramenta é o Evangelho, certo? Um Evangelho assim, daqueles bem desbeiçado. Como é que são os Evangelhos dos Senhores? Bonitos, sincapados. O professor José Raul Teixeira diz que o Evangelho de um cristão que se preze, ele é aquele todo marcado, todo riscado, desbeiçado, que já perdeu a capa, né, seu Ernesto? E que daí a gente junta, cola, as folhas se separaram todas, a gente vai na Popstar por uma espiral. É para ser assim, ele não pode ficar elegante e bonito. É preciso que ele esteja no coração, é preciso que ele esteja em nosso lar, é preciso que ele esteja no nosso ambiente de trabalho, é preciso que ele esteja nas nossas relações sociais. E finalizando, Joana pede que a gente se robusteça no autoconhecimento para que a gente aprofunde a capacidade do bem, a identidade com as coisas boas. Nosso pensamento é fonte de vida que a gente não pode descuidar. E a gente deixa um convite para os senhores, para os encontros de estudos sistematizados da doutrina espírita desta casa. Também são ferramentas. Através do estudo, do conhecimento, nós vamos angariando elementos para parâmetros e vamos autoavaliando o nosso jeito de agir. Então, venha beber na fonte das águas da lei divina, e podemos beber em casa através da prece, das boas leituras. Muita paz, muito obrigado. Esse salão cabe em torno de 80 pessoas, então não estamos com a nossa assembleia completa. Então imagina-se o mundo maior nos vendo retornar aos lares. Vão ser 60 e poucos focos de luzes cruzando a Marilândia, entrando em nossos carros ou descendo a Anitta a pé. E o que é mais importante, quando essa luz entrar em nosso lar, não há treva que resista e não há tristeza que perdure. Muita paz, muito obrigada.